Amém, Jesus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E abra sua Bíblia em João 9. João capítulo 9. A gente está falando sobre a transformação, não é? Jesus, ele transformou água em vinho. Foi o primeiro grande milagre dele. Aliás, o primeiro milagre, né, que registrado na Bíblia, quando ele assume o ministério dele. E a própria mãe, a Maria, diz: a partir de agora faça tudo o que ele vos disser. Alguns não estão fazendo, infelizmente. Mas a Maria foi muito clara. Quando ela percebeu que Jesus estava assumindo o chamado dele, ela já disse logo: faça tudo o que ele vos disser. A partir de agora quem manda é o meu filho. A partir de agora quem manda é o Senhor Jesus, é o meu Deus. E a gente precisa colocar isso no coração. Ele manda, a gente obedece. Dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O pessoal diz isso. Ele pode. Nós é que temos que ter juízo. Vocês notaram que a igreja ficou mais clara? Mais iluminada? Amém? Estava aquele escurinho lá atrás, tinha gente até que dormia. Agora não dá para dormir mais lá atrás, agora está bem clarinho de novo. A gente luta, demora um pouco, mas consegue a bênção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E vamos lá então, João capítulo 9, falando sobre transformação. Deus vai transformar a sua família toda, em nome de Jesus. Diz assim no versículo 1: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para aí, é um texto conhecido nosso, certo? É um texto que a gente já pregou várias vezes, já leu várias vezes. Mas lógico, a palavra de Deus é água viva, né? Sempre se renova diariamente. Aí a Bíblia chega e diz que Jesus ia passando, mas mesmo assim ele enxerga um homem cego de nascença. Ele consegue enxergar o homem. Tinha uma multidão que sempre seguia Jesus, mas ele enxerga sempre as nossas necessidades, até aquelas que a gente nem sabe que tem ainda, nem percebeu. Está entendendo? Porque às vezes você está enfrentando uma batalha e nem sabe o que é. E quando já vi vários casos da pessoa então achar que está enfrentando uma coisa muito simples, e quando ela vai no médico ela descobre que é uma coisa mais grave. Aí bate o desespero. Jesus já tinha visto aquilo que é grave. A gente às vezes não vê, pensa que é só uma bobeira, e não, alguns até são negligentes e demoram a tomar uma atitude porque acham que aquilo é uma bobeira. Não é uma bobeira. Toda ação maligna contra a sua vida, por menor que pareça, se você não combate, ela cresce. Entendeu? Coloca isso no seu coração. O diabo, ele não vem, ele não está de brincadeira, ele não quer apenas dar um beliscãozinho em você, não. Ele quer machucar você, ele quer ferir você, ele quer magoar você. Ele quer destruir, tirar tudo de você. Ele quer você morando na rua, sem nada, sem marido, sem esposa, sem filho, abandonado. Ele quer você arrasado. Então, se começou a acontecer algo diferente, por menor que seja, você já deve combater. Você tem que entender que Jesus enxerga sempre as nossas necessidades. A gente é que não enxerga. Aí a gente recebe aquela notícia e entra em desespero. Poxa vida, não esperava por isso. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Ontem eu conversava com minha irmã mais velha e eu falei com ela: nossa vida muda de repente. Não é, irmãos? A vida das pessoas, a gente pensa que tem um controle de tudo, mas uma coisa pequena, às vezes, já mudou tudo. Falecimento de alguém, uma enfermidade, um problema financeiro, uma demissão de um emprego bom. Quer dizer, talvez até uma catástrofe, né? Que a gente vê de vez em quando acontecer, quando tem muita chuva, e a gente vê às vezes aqueles morros descendo, levando casa, levando tudo. Então você está bem, vida tranquila, equilibrada, a vida que pediu a Deus, como diz, de repente, de uma fração de segundos, de um momento para o outro,
a vida vira completamente e você se vê numa outra situação completamente diferente daquela. Mas Jesus já tinha visto a sua necessidade. Eu posso recorrer a Ele ou permitir que Ele se aproxime de mim. Porque não é só ir até a igreja, como muitos vêm à igreja na hora da necessidade. Eu tenho que, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, eu tenho que ir à igreja e permitir que Ele se aproxime. Lembra de Apocalipse 3, acho que é o versículo 20? Vê se é o versículo 20 aí, para eu não sair daqui de João 9. Não queria sair de João 9, não. É esse mesmo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então não é só ir à igreja, é permitir que ele entre. Entendeu? Não é só, fulano está doente, corro para a igreja. Tive um problema, um prejuízo financeiro, corro para a igreja. Apareceu fulano, foi atropelado, está internado, corro para a igreja. Não, eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a palavra, eu tenho que abrir o coração, tenho que permitir que Jesus entre na minha vida, e eu tenho que entender então que Ele conhece as minhas necessidades. Ele está passando, ele não ia parar lá, ele está passando e ele olha e vê um homem cego de nascença. E aí os discípulos, os próprios discípulos, questionam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Preste atenção no que eu vou te falar, para você poder ter paz no seu coração. As pessoas vão te julgar. Isso não vai acabar não, irmãos. E o julgamento às vezes vem de dentro, tá? De pessoas que estão do seu lado. Você escorregou um pouquinho, a pessoa já apontou o dedo para você, e alguns até que você deveria contar que naquela hora iam te pegar no colo, são os primeiros às vezes a julgar você e apontar o dedo para você, se você deixar seu coração suja. Por quê? Falta de entendimento. Jesus vai falar para os discípulos: nenhum nem outro. Não era por causa do pecado. Na verdade, irmãos, aquele homem cego de nascença simbolizava eu e você. E é assim que a gente nasce, cego. Que isso, pastor? Estou te falando. Todos nós aqui, a gente nasce cego. Nasce sem entender nada dos planos que Deus tem para a nossa vida. A gente nasce já vendido, porque o Adão nos vendeu. A gente já nasce com pecado. Jesus, na sua imensa bondade, não imputou pecado às crianças, e disse que as criancinhas pertenciam a Ele. Glória a Deus por isso. Então não existe essa história de bebê morrer pagão se não for batizado. Isso é coisa religiosa. Não é bíblico isso. Jesus não imputou pecado às crianças na sua infinita bondade, mas já nasce com o pecado de Adão. Aí vai crescendo, chega numa determinada idade, a gente tem que levar essa criança, mostrar Jesus para ela, e ela vai aceitar Jesus. Minha irmã falava, minha neta pediu para ser batizada. Aí eu falei, mas quantos anos ela tem? 10 anos. Falei, 10 anos e ela já pode ser batizada? Aí minha irmã falou assim, acho que pode, porque ela ora, ela divide palavra comigo. Eu chego em casa às vezes, ela chega em casa com a mãe, ela corre lá para casa, mora no mesmo terreno, ela corre lá para casa, vó, olha a palavra que Deus me deu. Ela divide a palavra comigo. Tem 10 anos, mas tem responsabilidade espiritual. Ela ajuda a mãe na escolinha da igreja dela, ela ajuda no louvor. Está mais espiritual do que um monte de adulto aí. E ela vai ser batizada. A avó então sentou com ela. A minha filha, minha irmã foi a primeira a ser convertida lá em casa. Tem uma bagagem. Sentou com ela, pregou para ela, mostrou para ela. É isso que você quer? É. Não tem influência de pai e mãe? Não. Nem da avó? Não.
É isso, então deixa eu te falar de perdão, de pecado, pregou, mostrou, pronto, aceitou. Vai ser batizado no próximo batismo na igreja deles. Nós nascemos cegos de nascença, irmãos. Falando cego de nascemos cego de nascença, é redundância, mas só para citar aqui o termo citado na Bíblia. Jesus está passando e olha e vê um cego de nascença. Ele sabe se a gente ainda está cego. Não é só então vir à igreja, é se render a Jesus Cristo. É entender que Ele está à porta batendo e abrir a porta. Entende? E falar, vem, entra, eu quero, Senhor, não tem mais outro jeito. Presta atenção aqui, esquece. Aqui agora é a palavra, não fica cego não. Aqui na palavra para poder Deus abrir seus olhos. Amém, Jesus? Eu vou orar daqui a pouco, eu quero que você receba a bênção. Não deixa nada desviar sua atenção. Nada, nada, nada. O João nasceu cego de nascença. O homem nasceu cego de nascença. E Jesus passando viu a necessidade dele. Não pense que Jesus não está vendo a sua necessidade. Não pense que Jesus não está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo. Agora, às vezes, nós estamos cegos. E não enxergamos em Jesus Cristo a solução. Mas é nele que nós encontramos a solução. Não precisa nem marcar a página não. Só volta aqui. E olha no capítulo 8. E olha o versículo 36 o que diz. Aliás, leia comigo. Você já deve ter lido esse versículo 300 vezes, talvez não soubesse que ele está em João 8,36, mas você já leu e já citou. Vamos lá, todo mundo junto? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é só vir à igreja, então, é abrir a porta para Jesus entrar. Não basta vir à igreja. Essa cegueira tem que sair. É uma cegueira de nascença. Todos nós nascemos cegos no mundo espiritual. Não entendíamos o plano de Deus. Não entendíamos que o Filho de Deus veio e morreu por nós. Aí a gente vai para vários lugares, vários conceitos religiosos, vários entendimentos religiosos e achamos que entendemos muita coisa. Mas aí quando a gente olha para a palavra, a gente vê o que aconteceu. Deus mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está à porta batendo. E se alguém ouvir e decidir abrir, vai acontecer a coisa. Ele está dizendo, eu vou entrar, mas você precisa ouvir primeiro, depois abrir. Eu entro. Estarei contigo e você comigo. Nós cearemos juntos. Haverá comunhão. Amém, irmãos? Eu não posso permitir que essa cegueira volte. Se eu já venci essa cegueira, eu não posso permitir que essa cegueira volte. Pode voltar? Pode. Pode. Talvez não a mesma, mas outra. Por quê? Porque a gente às vezes desvia do caminho. A gente enfrenta tantas batalhas nessa vida, que a gente deixa às vezes o desânimo tomar conta. Quando eu falo a gente, estou falando os servos de Deus, a igreja de Cristo. E a gente começa a ser dominado por pensamentos mundanos, coisas desse mundo, algumas novas e algumas antigas que querem voltar. Então tem que ter cuidado com essa cegueira. Gastei um tempo aqui, vamos lá agora. Vamos continuar. Jesus vai responder aos discípulos que perguntaram quem tinha pecado, se era o cego ou seus pais. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi desse jeito. Amém, Jesus? Não foi o pai que pecou, nem ele que pecou. Ele nasceu cego. E Deus está falando, vai manifestar-se aqui o meu poder. Irmãos, não está na nossa, como é que eu vou dizer? No nosso poder, no poder da nossa mão, o perdão dos pecados.
Se eu não me arrependo, eu não tenho perdão de pecados. Eu não consigo fazer, eu não consigo, nem você. Nós não conseguimos fazer nada para merecer o perdão dos pecados, a não ser se arrepender com arrependimento legítimo do nosso coração. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Só Ele pode fazer isso. E eu só posso fazer uma coisa: me arrepender. E eu não consigo fazer nada que compre isso para mim, que me faça adquirir isso para mim, para que Deus possa transformar a minha vida e, através da minha vida, transformar outras vidas. Porque começa em você, depois vai para a sua casa, depois vai para o seu vizinho, e vai. É um ciclo que não para. E vai abençoando. Eu preguei lá em Macaé, segunda-feira. Minha irmã foi, por isso que a gente conversou bastante. Quando terminei a mensagem, foi uma reunião muito abençoada. Muito abençoada. Depois eu fiquei lá fora atendendo as pessoas, e o pessoal ficou: o senhor vai voltar quando? O senhor vai voltar quando? Eu quero mais. Que eu falei com eles que a mensagem não deu para pregar toda. E realmente não deu. A minha irmã veio e me deu um abraço, daquele de quebrar costela. E um beijo no rosto assim. Aí você olhou para mim quase chorando já. Eu falei: o que houve, garota? Aí ela falou assim: eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei muito bem o que Deus fez na sua vida. E ver você ali em cima pregando desse jeito, só o Espírito Santo mesmo. Não foi você que eu ouvi, foi o Espírito de Deus que eu ouvi. E ela ficou me olhando assim, apaixonada. Mas não era por mim exatamente, é pelo Espírito de Deus que ela viu em mim. E eu fiquei feliz, lógico, né? A minha irmã mais velha, aquela que lutou pela família toda, né? Me vendo desse jeito, com tanto respeito, com tanto temor, né? A cegueira saiu. Cabe a mim vigiar para ela não voltar. E ela não deixa o diabo roubar seu entendimento. Quem pecou, ele ou o pai dele? Jesus falou: nenhum dos dois. Agora são coisas que acontecem. E ele está cego para que se manifeste nele o poder. Ou seja, a gente nasceu cego espiritualmente para que Deus possa entrar e manifestar e limpar a gente e fazer a gente entrar nos céus com Ele um dia. E a única coisa que eu posso fazer é me arrepender no coração e pedir perdão e continuar na presença dEle. Chova, canivete, eu tenho que continuar na presença dEle. Passe o que passar, aflição, angústia, todas as lutas que eu tenha a passar, não importa, eu não posso sair da presença dEle jamais. Sem Ele não tem vida eterna. Sem Ele não tem salvação. Amém, pessoal? Esse homem representa eu e você, cego de nascença. Jesus então vai agora tomar uma atitude, e o homem também vai tomar uma atitude em cima da atitude de Cristo, que é tudo que a gente tem que fazer. Vamos lá, versículo 4. Jesus fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Um dia não vai ter mais salvação, tem que ser agora. Deixa Jesus entrar na sua vida agora. Não deixa para depois não. O amanhã pode ser tarde demais, tá? Vamos lá. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Esse mundo vai acabar? Quem tem certeza que esse mundo vai acabar? Certeza. Quem tem certeza? Você tem certeza que esse mundo vai acabar? Então, enquanto ele não acabar, Jesus está aqui com a gente. Aproveita, tá? Porque quando chegar ao final, não adianta chorar. Minha mãe falava assim: vai chorar na cama que é lugar quente. Só que eu acho que no inferno vai ter cama não, gente. Só se tiver uma cama com fogo por baixo. Vai ser uma cama quente realmente, né? Vai ser realmente um lugar quente, né? Porque tem gente que não quer Jesus e teimoso, irmão. Que teimosia. Está vendo que não tem outro lugar, não tem outro caminho. Mas a pessoa insiste. Ah, mas eu tenho muitos erros. Continue, mesmo com seus erros. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Continue, mesmo com seus defeitos. Não pare. Uma hora Deus vai te limpar completamente. Uma vez eu preguei para os jovens num retiro, salvo engano, de 2015 ou 2014. Foi na época dos jovens da freguesia ainda.
Deus me deu uma mensagem do cego de Jericó, que estava junto. E eu falei, é melhor tá perto, estava perto, junto, né? É melhor estar perto. Eu falei com o pessoal do apoio, né? Ter os jovens por perto, mesmo que eles ainda não estejam firmes com Jesus Cristo. É por isso que tem gente que não gosta de trabalhar com jovem, sabia? Porque dá dor de cabeça pra caramba. Porque até eles ficarem em Cristo, eles ficam só perto. Igual mosca de padaria. Só perto. E aí dá trabalho, irmão. Porque erra, e a gente traz para perto. Aí a pessoa falava comigo assim, alguns falavam comigo assim, da liderança mesmo dos jovens. Falavam, mas pastor, o senhor vai levar ele novamente? Ele não se emenda, ele não tem jeito. Era um jovem que tinha lá. E não tem jeito. Aí eu falei assim, irmão, mas não é melhor ele estar com a gente do que ele estar aqui fora? Sei lá o que vai acontecer com ele. Se ele quer ir, vamos levar. Mas pastor, o senhor já deu 3 anos seguidos oportunidade, vou dar o 4º, irmão. Qual o problema? Hoje, ele lidera o louvor da igreja. E se eu não tivesse dado oportunidade para ele? Irmão, não vai mais não. Você não quer nada com a hora do Brasil. Não vai mais não. Eu não quero mais saber de você. Pronto. Podia ter se desviado desse jovem. Hoje ele é líder do louvor lá da igreja. Entende? Quer dizer, eu fiquei feliz da vida quando eu vi ele firmão daquele jeito lá. Falei, meu Deus, você me deu trabalho. Ele abaixou a cabeça e me deu um abraço. Falei, Jesus, agora que eu entendo o trabalho que eu dava para o Senhor. Amém, irmãos? A gente precisa entender, irmão, essas coisas. São detalhes que não pode fugir de nós. Jesus, então, ele está no mundo. Mas esse mundo vai passar, irmãos. Esse mundo vai embora. Agora é a hora da gente pregar, mostrar, santificar, orar, sabe? Não baixar a cabeça, não reclamar da vida e ir para cima. É a nossa hora, irmãos. É a hora da igreja orar, buscar a Deus e se envolver com Deus, estar na mesa com Jesus. Mas vamos lá, tem mais aqui, versículo 6. Agora começa a obra. Aqui começa a mensagem mesmo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Esse ato de fé aqui é tremendo, já falei isso aqui várias vezes, eu amo esse ato de fé, é um ato de fé que, misericórdia, né? Ele cospe e com a saliva dele, ele coloca uma lama de cuspe e areia, né, no olho do cego, e manda ele se lavar num tanque chamado o enviado. Siloé significa o enviado. Ou seja, aquela água é ele mesmo, que foi enviado para salvar e abrir nossos olhos. Então o homem está cego de nascença. Agora ele tem a própria saliva de Deus nele. Esses olhos têm que abrir. Não tem jeito, irmãos. Se você recebe a saliva de Deus em você, como que você vai continuar igual? Eu me converti, pastor, só que eu não consigo. Não, vai conseguir, irmão. Que negócio é esse? Vai conseguir. Só que tem gente que está faltando compromisso. Porque aquelas águas significam o batismo. Eu tive um encontro com Deus, Jesus entrou na minha vida e tem gente que não quer nem batizar nas águas. Tem que batizar nas águas. Tem que passar pelas águas. Tem gente que ainda está com pensamento religioso, foi batizado, era criança. Ué, mas era criança quando foi batizar, você entendeu o que você fez? Não, então tem que batizar. É a religião da minha mãe, eu não vou magoar minha mãe. Não é magoar sua mãe, não. É fazer o que Deus manda. Eu vou magoar meu marido, porque a religião dele, ele é fervoroso lá. Eu fui batizado naquela religião. Não é magoar seu marido, não. É fazer o que Deus manda.
Ah, minha avózinha, pastor, ela vai ficar muito triste. Ela é beata na religião dela lá. E ela me apresentou na igreja dela. Me batizaram quando era bebezinho. E eu não vou magoar minha avó. Não é para magoar sua avó, não. É para mostrar para ela que você tem uma fé. Você não quer salvar sua avó? Já está nas últimas, já no finalzinho da vida. E você vai continuar deixando ela desse jeito? Você tinha que ser o primeiro. Eu vou me batizar, avó. Ah, mas eu vou explicar a senhora, avó. E dar para lá e mostrar para ela a sua diferença, para essa avó se converter antes dela partir. Quantos anos mais ela tem? 5, 10? E você está só agradando, e vai morrer sem Jesus. Amém, irmãos? Ele coloca a saliva nos olhos do cego e fala: vai se lavar no tanque de Siloé. E essa lavagem simboliza o batismo. Ali vai ficar o cego de nascença. Ali vai aparecer um homem que enxerga. Eu era cego. Aceitei Jesus, passei pelas águas e passei a enxergar a vida completamente diferente. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas eu lembro perfeitamente quando eu entrei na igreja. Me converti dentro de casa, mas quando eu entrei na igreja, que eu entendi que seria a minha igreja por resto da vida. Não estou dizendo que a Igreja da Graça é melhor do que as outras, não, mas essa é a minha igreja. Então, é da graça para a graça. Amém, Jesus? Essa é a minha igreja, a igreja que Deus realmente me encaixou. Podia ter sido outra. O meu irmão mais novo, por exemplo, se encaixou na Batista. Eu fui na Igreja da Graça. Não estou dizendo que a Igreja da Graça é melhor do que outras, não, só estou dizendo isso. E eu lembro quando o pastor estava pregando e falando em línguas, e eu ali fui batizado no Espírito Santo, com 2 meses só, estava ali já. E quando eu cheguei na porta da igreja assim, e eu olhei, e eu falei assim: o que está acontecendo? Era tudo diferente. Eu olhei para minha esposa assim e falei: estranho, está tudo diferente. Eu vejo as pessoas, mas não vejo ódio, não vejo ira, não vejo raiva. Eu tenho a impressão, eu sabia que não, mas a impressão era essa. Eu falei com ela: a minha impressão é que se eu pisar no pé de alguém, essa pessoa ainda vai me pedir desculpa. Só para ilustrar, eu falei isso. Eu sabia que não. Se eu pisasse, tá arriscado levar um tapa, né? Mas eu via desse jeito. E minha vida mudou completamente. Nem batismo tem gente que quer, irmãos. Nem passar pelas águas a pessoa quer. Nós temos que ter a obra completa. Recebeu Jesus? Recebeu. Se arrependeu dos pecados? Me arrependi. Pedi perdão a Ele? Pedi. Ele te perdoou. Agora tem que se preparar para ser batizado. Ah, mas eu estou há 2 anos preparando, mas eu não consegui largar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Você está esperando perfeição para batizar? Já era para ser batizado há muito tempo. Ou alguém chegava para o João Batista e falou: você está arrependido do pecado? Tá, batizar, pum, 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 vai. O João Batista só falava de arrependimento. Está arrependido do pecado? Tá, vem, batiza e acabou. E deixa Deus fazer a obra. Amém, Jesus? E aí, esse homem, dentro dessa atitude de Jesus, ele vai tomar outra atitude que a gente precisa tomar, sempre. Então, vamos lá. Jesus diz a ele no 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, obedeceu ou não obedeceu? Foi, pois, e lavou-se. Não era isso que Deus tinha mandado? Mas ele vai fazer uma terceira coisa que Jesus não falou. Aqui está a revelação, aqui está a mensagem. O que ele vai fazer que Jesus não falou? Ele voltou. Enxergando? Sim. Agora ele está vendo a verdade. Mas ele voltou. Ele não recebeu o milagre e saiu da igreja, não. Ele não recebeu o milagre e foi embora, não. Ele não abriu os olhos e saiu do mundo e veio para Jesus e veio para a igreja para ficar criando contenda dentro da igreja, não. Confusão dentro da igreja, não. Divisão dentro da igreja, não. Ele vai, se lava, batiza, é o que significa batismo, cego de nascença. Igual todos nós fomos um dia, e quem não aceitou Jesus ainda está nessa cegueira. Tem que aceitar Jesus como Salvador. E esse mundo vai acabar e Jesus vai sair.
Ele está falando, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto é dia, eu trabalho. À noite vem, não dá para trabalhar. Você está teimando, não quer aceitar Jesus. Tem que aceitar. É dessa forma. A Bíblia fala que o reino de Deus se pega pela força. Se você não tomar uma atitude, eu vou, não vai. Se ficar nessa moleza, não vai. Aceitou Jesus, tá. Agora batiza nas águas. Batizou, seus olhos abriram. Você agora pode ser batizado no Espírito Santo. Você agora pode ser preparado para ser um obreiro. Você agora pode ser preparado para enfrentar o diabo. Você agora pode fazer orações fortes. Você agora pode abrir a Bíblia, ler e entender. Muitos abriam a Bíblia, liam e não entendiam. E não era falta de instrução, não. Gente instruída. Gente culta, que abre a Bíblia e não entende, distorce tudo. Outro dia uma famosa aí falou que tinha que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia é muito violenta. Desculpa a expressão que eu vou usar, uma idiotice. Super inteligente, super milionária, super famosa, mas disse que a Bíblia é sangue puro, que tem que reescrever a Bíblia, que tem muito ódio na Bíblia. Não entende nada, bulhufas ela entende. Uma idiotice que ela falou. Mas o dia que ela abrir os olhos, no tanque de Siloé, se batizar, seus olhos vão abrir, e se ela voltar, ela vai entender tudo. E ela vai falar, que livro lindo é esse? É a palavra de Deus. Entendeu? Jesus falou assim, vai e se lava no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele não manda ele voltar, isso é papel meu e seu. Para de ficar fazendo de Jesus uma babá para você. Isso é papel meu e seu. Somos nós que temos que fazer isso. Tem que crescer, irmãos. Não podemos continuar como um bebezinho. Jesus, me bota no colo, eu estou chorando, me dá uma madeira. Não, a gente tem que mudar. Ele não mandou o homem voltar, pode reparar. Ele não manda. Quando eu li isso aqui, eu falei, opa, tem coisa aqui que eu não tinha visto. Ele fala assim, pega, ele cospe no chão, a saliva, ele faz o lodo, ele bota no olho, e ele nem leva, tá? Ele manda, ele fala, vai agora e se lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele vai e se lava. E quando ele se lava, ele volta a enxergar, e ele volta vendo. Tem gente que abriu os olhos, mas não quer voltar. Entende? Não quer permanecer, não quer continuar, não quer caminhar com Cristo, fica querendo dividir a igreja com o mundo. Não tem mais isso, irmãos. E o Paulo dizia, eu sou escravo de Cristo agora. O viver para mim é lucro, o morrer para mim é Cristo. Ele falou. O homem está na mão de Deus, tão completamente na mão de Deus, que ele fala, se eu tiver que morrer, para mim é lucro. Viver para mim é Cristo, se não tenho Cristo, eu prefiro morrer. Eu estou com ele, se eu morrer. Acabou para o Paulo. Ele está falando, agora eu sou escravo de Cristo. Ele se coloca como escravo. Escravo de Cristo, escravo da palavra. Eu não quero fazer, mas a palavra manda eu fazer, eu faço. Sou escravo dela. E ele falou isso, lógico, no bom sentido mesmo. No sentido de alegria, de poder obedecer a palavra. Ele era chicoteado, ele era apedrejado, e ele ficava alegre. Eu estou sofrendo por causa do meu Senhor. O namorado vai embora, a menina quer largar Jesus. O marido sai de casa, entra na vergonhice, e a mulher quer largar Jesus. A mulher vai em casa, sai de casa, entra, o homem quer largar Jesus. Não, irmãos. Ele vai, se lava, é batismo. Ele abre os olhos e ele volta. A gente precisa nos voltar para Jesus, para a palavra de Deus toda hora. Até porque a gente precisa de mais lavagem, precisa de mais banho, né, irmão? De mais banho. Nem vou perguntar quem não toma banho no frio. Nem vou perguntar, não, o quê? Eu estou te falando, nem vou perguntar, porque eu sei que você para não deixar ninguém sem graça. Está frio demais, eu não vou tomar banho não, vou para a igreja, vou botar a roupa e vou direto, depois eu tomo banho no final do dia. Nem vou perguntar. Na Europa, em alguns países, o frio é tão intenso que a pessoa fica dias sem tomar banho. É cultural.
Não, é cultura. Na França, 6, 7 dias. Chegam a ficar, porque não tem como. É muito frio, você não transpira, você não... O francês... Tem algum francês aqui, não? Tem alguém aqui que tem parente que mora na França, não? Tem? Tem alguém aqui que tem parente francês? Eu posso falar? Tem? Não tem dias que ficam lá sem tomar banho? O brasileiro vai para lá, deve ficar doido, porque o brasileiro, país tropical, né? Toma banho todo dia. Minha esposa que fala, caramba, você fica em casa, toma 3, 4, 5 banhos. Falei, para mim não dá. Eu vou na rua, voltei banho. Vou na padaria, voltei banho. Eu não consigo ficar. Eu sou assim, mas lá na França tem essa história, realmente. E alguns países da Europa tem isso, né? Esse pessoal deve feder bem aí. Deve ser complicado. Deve ser complicada a situação aí. Agora, o pior é quando a pessoa não quer tomar um banho espiritual. Irmãos, eu tenho que receber a transformação todo dia. Eu tenho que me banhar na palavra todo dia. Vai, mas volta. Não continua sozinho. Vai para a palavra. Apareceu uma pedra no seu caminho, vai para a palavra de novo. Quem disse que não apareceria pedra? Aparece mesmo. Agora apareceu uma pedra maior no meu caminho, pastor. Tá, eu tropecei nela, machuquei o dedão. Tá bom, volta de novo. A gente tem que voltar sempre, irmãos. Ele vai, ele se lava e ele volta. Agora, só para fechar, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, quem é este? Não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. E ele dizia, não tem mais erro não, filho. Sou eu, acabou. Assumiu. Assuma que você é de Deus. Assuma que você é de Jesus. Deixa sua avó, seu neto, marido, esposa, filho, filha, vizinho saber que você é de Jesus. Tem atitude de alguém que é de Cristo. Suas palavras têm que ser de alguém que é de Cristo. Suas vestimentas têm que ser de alguém que é de Cristo. Seu coração tem que ser um coração de alguém que é de Cristo. Todos precisam perceber, e até sem suas palavras tem que perceber, que você é de Cristo. O que é difícil se torna fácil quando você permite que isso aconteça na sua vida. É difícil, perdoar quem te fez mal, ajudar quem te passou a perna, perdoar quem maltratou você. São pedidos que Jesus faz, a ordenança de Jesus para a gente. Pode parecer muito difícil, mas quando você decide se lavar e voltar, e graças a Deus que tem uma água viva aqui, né? Então você pode se lavar e voltar todo dia. Mas essa lavagem aqui é a primeira, quando abre os seus olhos. Que você passa pelas águas depois do batismo. Você abriu os seus olhos. O missionário falou uma coisa que eu repeti aqui semana passada. Foi na última reunião dele lá em Madureira. Aquilo me deixou assim pensativo. Simples. Ele ensinou sobre o batismo. Era a reunião das 9h30. Eu fiz aqui às 8h, corri para lá. Reunião das 9h30. E aí ele falou assim. Aí ele começou a ensinar sobre o batismo. Aí ele falou assim, por exemplo, quando o pastor pega você e coloca você dentro da piscina, da água, por frações de segundos, lógico, você vai sair de lá, mas quando você entra na água, se naquele exato momento alguém puder tirar uma foto geral do mundo, você não apareceria na foto. Isso me chamou a atenção, essa alegoria dele, né? Essa analogia que ele faz. Então você está dentro d'água, tira uma foto do mundo, alguém vai te procurar aquela foto geral, não vai te achar. Por quê? Porque você está dentro d'água. Vai ver o pastor lá, mas vai saber que tem alguma coisa lá embaixo, mas não vai saber que coisa é essa e quem é essa pessoa. Você sumiu do mundo, ou seja, morreu. Aí quando você volta, se tirar outra foto, você vai estar lá. Só que ali já é uma pessoa que não está mais cego de nascença, já voltou enxergando, uma nova criatura. Entende?
Só que aquele homem faz uma coisa que Jesus não pede. Sou eu e você. Ele que tinha que fazer. Jesus não pediu. Ele falou, vai, se lava no tanque e volta aqui para mim. Ele não fez isso. Ele falou assim, só vai, agora vai, e se lava no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele vai, ele se lava, ele enxerga e ele volta. Isso é eu e você. Papel nosso. Entende? Ele volta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, somos nós. E abrir, somos nós. Não tem nada a ver com Deus isso aqui não. Eu e você. Lavou, enxergou, volta. Enfrentou uma batalha, volta. Outra luta, volta e volta e volta e volta e volta. Nunca largue Jesus mais. Amém, Jesus? E Deus vai nos abençoar muitíssimo. Você vai receber uma transformação atrás da outra aí, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos orar então, fique de pé. E quando eu fizer aqui, colocar